Está no ar o programa Consultando a Bíblia, um programa de defesa da fé elaborado pelo Centro Apologético Cristão de Pesquisas, CACP. A apresentação: Professor João Flávio Martinez. Coordenação: Professor Paulo Cristiano. Participe com perguntas para o programa. Escreva para o nosso e-mail cacp@cacp.org.br. Tenha sempre informações atualizadas sobre o mundo sectário. Acesse www.cacp.org.br. CACP, fazendo pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Bem, é com alegria que o Centro Apologético Cristão de Pesquisas traz até os seus amados ouvintes, telespectadores e também internautas mais essa ferramenta, ou seja, o programa Consultando a Bíblia. Esse programa ele foi iniciado pelo pastor Natanael Rinaldi na sua igreja em Santos e até hoje nós temos aqui o link, você pode acessar aí. No site tem lá o link do programa, as gravações do programa, mas nós sentimos no coração de darmos continuidade no programa Consultando a Bíblia, que o pastor Natanael Rinaldi sempre fez online e também pelas rádios lá da Baixada Santista. Como é que funcionava esse programa? O internauta ou os ouvintes mandavam perguntas e todos os programas o pastor Natanael Rinaldi respondia às perguntas consultando a Bíblia. Nós também iremos aqui no nosso site, também através dos nossos canais de mídias eletrônicas, divulgar as respostas de perguntas que os internautas nos fazem. Nós temos, através do site, você tem como mandar os seus e-mails e também pode mandar direto aqui para o nosso programa de rádio, que esse formato vai ser em formato de programa de rádio. O e-mail é cacp@cacp.org.br. Repetindo, cacp@cacp.org.br. Você manda para cá a sua pergunta, nós estaremos respondendo-a consultando a Bíblia. Todos os dias, se for possível, nós teremos um programa novo e uma resposta nova. Não estamos aqui assumindo um compromisso de periodicidade plena por enquanto, porque nós estamos num teste aqui com o programa, né? Nós vamos ver se teremos condições de preparar todos os dias um programa, se vamos receber muitas perguntas, se vai ter muitos acessos, e então, baseado nisso, nós estaremos aqui produzindo o programa Consultando a Bíblia. Então você pergunta e o CACP responde à luz da palavra de Deus, consultando a Bíblia, tá bom? Será um prazer imenso tê-lo todos os dias aqui conosco, ou pelo menos toda semana com a gente, acompanhando esse programa que tem como objetivo trazer luz e esclarecimento até os nossos amigos, irmãos internautas que acessam o site do cacp.org.br. Hoje nós temos uma pergunta aqui que vem muito. O CACP recebe mais de 500 perguntas no site. Só que no site quem responde é um dos nossos diretores, o pastor Áureo Vieira. E para você mandar perguntas para o programa do rádio, que é esse formato aqui em programa de rádio, você manda para o cacp@cacp.org.br. E uma pergunta que temos aqui, que nós vamos dar início aqui ao nosso programa, é como discernir se uma profecia e o seu profeta são verdadeiros. Então a pessoa quer saber como é que ela pode entender se aquela colocação profética que está sendo dada é bíblica ou não. Aquela palavra que está sendo ministrada é bíblica ou não. Se aquele homem que está ministrando aquela palavra é homem de Deus ou não. Então nós vamos tentar aqui dar para você algumas dicas para discernir um profeta falso de um profeta verdadeiro, uma profecia falsa de uma profecia verdadeira. Primeira questão, nós temos que saber que Mateus 24:11, o Senhor Jesus falou: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Nós sabemos que atualmente vivemos um caos no meio religioso. O que não falta são falsos profetas. Eles estão em todas as partes
e em todas as classes sociais e em todos os países do planeta. Falsas profecias e seus falsos profetas estão realmente em todos os lugares. E principalmente aqui no Brasil, né? A gente pensa que o Brasil está um pouco mais protegido por ser um país cristão. Mas não, nós também aqui temos visto uma proliferação muito grande de heresias e falsas profecias. Primeira dica que eu vou dar para você aqui, pega aí o seu papel, sua caneta, anota. Está lá em São Mateus, capítulo 7, do verso 16 ao 18, que diz o seguinte: pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se, porventura, uva dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar bons frutos, nem uma árvore má dar frutos bons. Então a primeira dica para você discernir um profeta e a sua profecia é observar os frutos dessa pessoa. Quem é que está falando? De onde está vindo o ensinamento bíblico? Você conhece aquela pessoa? Você sabe de onde ela veio? Você sabe qual é a ocupação dela? Onde ela mora? Quem é a família dele, dela? Isso é muito relevante, conhecer quem está proferindo, quem está ensinando a palavra. Então o Senhor Jesus aqui dá a dica: olha, vocês têm que ver o fruto. Qual é o fruto daquela pessoa que está falando? Porque não adianta, na visão do Senhor Jesus, o indivíduo ter uma palavra rebuscada e não ter uma vida de prática diária. Então, o Senhor Jesus está dizendo para você: olha, antes de alguém ministrar uma palavra sobre a tua vida, antes de você for ouvir alguém ensinando alguma coisa, veja quem está ensinando. Veja de onde ele veio. Outro dia teve um profeta aí, que eu não vou entrar em detalhes, porque a Interpol ela cessou de colocá-lo na lista de procurados, mas tem um profeta aí que veio das Filipinas, que ele até 2010 estava no site da Interpol como um procurado por abuso sexual no país dele. E ele veio para o Brasil aqui faz programa de rádio, programa de televisão, e muitos irmãos caem nas lábias desses falsos profetas. Então nós temos que analisar, peraí, de onde essa pessoa vem? Ou seja, a pessoa vem de um canto qualquer e as pessoas vão lá ouvi-la, sem saber como é que ele vive com a família dele, onde ele mora, quem é a pessoa. Então é muito importante saber os frutos, saber a origem, saber quem é a pessoa que está ministrando a palavra. Segunda dica para você discernir um profeta e a sua profecia é: veja se a profecia que saiu da boca desse profeta glorifica, exalta o Senhor Jesus Cristo, ou essa profecia exalta o indivíduo que está profetizando. Porque muitas vezes nós observamos que o indivíduo profere ensinamentos bíblicos ou profecias para se autoproclamar. E a Bíblia fala em João 16,14 e Apocalipse 19,10 o seguinte: Jesus dizendo: e ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Apocalipse 19,10. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então o livro de Apocalipse fala que nós devemos adorar a Deus, porque o espírito da profecia glorifica Jesus. Quer dizer, uma palavra ensinada, uma palavra que vem com um ensinamento bíblico, ela exalta Jesus Cristo e não o profeta. Ela exalta Jesus Cristo e não a organização religiosa. Então tome muito cuidado, porque alguns indivíduos usam a palavra de Deus, usam a Bíblia, usam os ensinamentos de Cristo para glorificar-se. É uma autoglorificação. Então tome cuidado com essa questão toda aí que você observa nas mídias e também nas TVs, né? Esses indivíduos se glorificando. Tem uma seita, por exemplo, a Adventista do Sétimo Dia, que você tem que aceitar Ellen Gold White como espírito da profecia.
Se você não aceitar que Ellen Goldwhite é o espírito da profecia, você nem pode ser batizado lá na igreja adventista. Então, olha que absurdo. Então, a igreja adventista, por exemplo, estou só citando aqui um exemplo, coloca essa mulher como baluarte soteriológico no processo de um agregamento de um indivíduo à igreja. Isso é um absurdo. Não tem nada a ver Ellen Goldwhite com a salvação em Jesus Cristo. Você é salvo por Cristo e por intermédio da sua graça, e nada, absolutamente nada, tem a ver com profeta algum. Terceira dica que eu te dou, pegue aí seu papel, sua caneta, vá anotando. Está lá em Deuteronômio 18, de 20 a 22. Veja se a profecia se cumpriu. Mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome alguma palavra que eu não tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Era a lei era severa com os falsos profetas. Continua dizendo Moisés em Deuteronômio, Deus em Deuteronômio, né? E se disseres no teu coração, como conheceremos qual seja a palavra que o Senhor falou? Quando o profeta falar, então orienta a Bíblia, quando o profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta palavra que o Senhor não falou, com presunção falou tal profeta, não o temerás. Então, se o indivíduo falar, o Senhor disse assim, e assim não acontecer, o texto bíblico está dizendo, não temam tais profetas, porque eles são falsos. Eles são profetas que não são verdadeiros. Eles são profetas do inimigo, do diabo. Eles não são profetas de Deus. Então, tome muito cuidado. Mas, geralmente, a gente percebe que certos milagres, ou pseudo-milagres, ou enfim, ou certas profecias acontecem em certos redutos, que a gente sabe que tecnicamente parece, né, que é um tanto esdrúxulo com relação ao que a Bíblia ensina. Então a grande questão é, e se acontecer, isso dá legalidade ao profeta para dizer que ele é um verdadeiro homem de Deus, ou que ela é uma verdadeira mulher de Deus? Então pegue sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 13, Deuteronômio 13, do 1 ao 5, diz assim, se levantar no meio de vós profeta, ou sonhador de sonhos, e vos anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o sinal ou prodígio de que vos houver falado, e ele disser, vamos após outros deuses, que nunca conhecestes, e sirvamo-los, não ouvireis as palavras daquele profeta, ou daquele sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos está provando, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e ele servireis, a ele vos apegareis. E aquele profeta, ou aquele sonhador, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para vos desviar do caminho em que o Senhor vosso Deus vos ordenou que andasseis. Assim exterminareis o mal do meio de vós. Então, aqui em Deuteronômio 13, do 1 ao 5, olha o que Deus fala através de Moisés. Vai ter profecias que o falso profeta vai falar e vai acontecer. Vai ter falsas profecias e falsos milagres que vão acontecer de verdade, apesar de serem falsos. Ou apesar de serem feitos por um falso profeta. E o texto está dizendo que há uma dica aqui para se identificar. Aquele milagre está glorificando a quem? Aquele profeta está te levando a adorar a quem? Está te levando para Cristo? Está te levando para a graça? Ou aquele profeta e aquela profecia, aquele ensino, está te colocando para longe das coisas de Deus? Então fique atento, porque muitas vezes o inimigo fará sinais também, fará prodígios também. Eu sempre conto uma história para exemplificar para os internautas
e para os nossos estudantes sobre essa questão. Como é fácil enganar alguém, né? Uma dessas noites aí eu acordei com fome e a minha esposa, ela não gosta que eu me alimente à noite, porque faz mal. E a esposa cuida da gente mesmo, né? Mas um dia eu estava com muita fome, então eu fui lá, peguei umas espigas de milho, cozinhei na panela de pressão, cobi as espigas de milho, depois joguei no lixo, lavei a panela de pressão e guardei tudo bonitinho. No que eu fui guardar a panela de pressão, o bico da panela caiu, foi embaixo da geladeira. E eu deixei ali aquele bico escondidinho. Fiquei com preguiça de pegar naquele momento. Estava com a barriga cheia, não queria nem dobrar. Deixei ali. E no outro dia, quando eu acordei pela manhã, eu vi minha esposa reclamando, porque aquela panela que eu usei era justamente a melhor panela de pressão que ela tinha. E ela procurando, desesperada para baixo, para cima, o bico da panela de pressão. Aí eu falei, não, amor, eu vou achar para você. Ela olhou para mim surpresa, com aquele olhar desconfiado, e falou, você vai achar o bico da minha panela? Você não acha nem a sua meia. Eu falei, não, eu vou achar. Aí dei uma procurada daqui, procurada dali, olhei embaixo da mesa, olhei embaixo da pia, aí olhei embaixo da geladeira, fui certinho, estendi a mão e peguei o bico. Falei, ó, tá aqui, ó. E ela ficou surpresa. Nossa, você nunca foi tão perspicaz dessa maneira, achou alguma coisa. E aí o coração começou a ficar apertado. E aí eu abri meu coração para minha esposa. Falei, não, amor, na verdade eu deixei cair aí esse bico da panela, porque ontem eu comi algumas espigas de milho cozida, e eu queria que você não soubesse da minha arte, mas fui eu que derrubei o bico da panela. E ela, eu sabia, meu Deus. E ali aconteceu esse fato. Por que eu conto essa história para os meus alunos, para os meus colegas de internet aqui? Porque se eu conseguir ludibriar minha esposa, se um homem consegue ludibriar e enganar o outro homem, quanto mais o nosso adversário. Se eu conseguir fazer a minha mulher pensar que eu realmente achei o bico da panela de pressão dela, quanto mais o nosso adversário, que tem astúcia, malícia e malignidade. Então fique atento, querido. Fique atento, esteja sempre orando, esteja como um crente bereano, analisando, meditando, vendo a palavra. Não vai engolindo qualquer coisa. Aparece aí um pregador, não sei das quantas, as pessoas vão atrás. Ah, tem um ali que ora e faz não sei o quê. Ah, tem outro ali que ora e faz emagrecer. Vamos lá ver. Meu querido, foge disso. Nós precisamos da graça de Deus, da palavra de Deus, da simplicidade que existe no Evangelho de Jesus. Por isso, meu querido, ainda que se cumpra tal profecia, veja se a profecia ou o ensinamento bíblico glorifica Jesus e te leva para perto de Deus e não para longe de Deus. A outra dica que eu quero que você guarde aí é se aquele ensino bíblico, aquela profecia, ela está produzindo liberdade cristã ou escravidão. Vou repetir. Observe se o que está sendo ensinado na sua igreja ou aonde você está ouvindo a palavra, se aquilo está produzindo liberdade cristã ou escravidão legalista. Porque se está produzindo escravidão, não é de Deus. Romanos 8,15 diz assim, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Olha 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Então, se o que você está ouvindo aí na sua igreja ou na sua instituição religiosa está escravizando a tua alma, está te colocando amarrado numa legalidade, isso é perigoso. Porque a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, ele produz liberdade com responsabilidade. Ele produz uma verdadeira transformação no coração do servo e da serva que se coloca na presença de Deus.
Então cuidado, porque as seitas escravizam a mente das pessoas. Eu confesso para você que está nos ouvindo aqui nesse primeiro programa de rádio, que eu fico entristecido ao ver como as seitas manipulam os seus adeptos. Às vezes eu vejo as testemunhas de Jeová na rua sendo obrigadas a estar sempre ali, com aquela pastinha na mão, indo de casa em casa, mas não por uma liberdade de escolha, mas por uma obrigatoriedade para que ele possa ser salvo. Ou aquele espírita que faz caridade, achando que cada cesta básica que ele entrega, ele está mais perto do céu, quando na verdade uma coisa nada tem a ver com a outra, porque a Bíblia fala em Efésios 2:10 que nós fomos feitos para as boas obras. Então aquela graça salvadora me capacita para as boas obras, e é por isso que eu faço a boa ação, não para ser salvo, mas porque eu sou salvo pela graça. Então é impressionante como as seitas, elas trocam os valores dos ensinamentos cristãos e traz o indivíduo para a escravidão. Então preste muita atenção nisso. Termino com a última dica. Tenha comunhão com Deus, querido. Viva uma vida relacional com Cristo. Vive uma vida de dependência do Espírito Santo de Deus. Porque se você tiver comunhão com o Espírito Santo de Deus, com a graça de Deus, com a palavra de Deus, vai ser muito difícil o inimigo para te enganar. 1 João 2:20, verso 20 e verso 27 diz assim: ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tende conhecimento. E ele continua no versículo 27. E quanto a vós, a unção que dele recebeste, fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nela permanecei. Aqui ele está falando, João, daquele discernimento interior que o Espírito Santo traz a todo filho de Deus. Então, meu querido, tenha comunhão com o Espírito Santo de Deus, viva uma vida de oração, uma vida de intercessão, de leitura bíblica, de estudo bíblico, porque se a tua vida for no prumo de Deus, vai ser muito difícil o inimigo te enganar. Muitos são enganados porque perdem o prumo, perdem o rumo, perdem o objetivo, e aí o inimigo engana mesmo. Mas se você viver uma vida na presença de Deus, a graça de Deus estará sobre você. Esse é o nosso recado e é o nosso primeiro programa Consultando a Bíblia. Então, como discernir um profeta e sua profecia? Consultando a Bíblia. Que Deus te abençoe e te guarde e que você possa ficar ligado. Lembrando que voltaremos amanhã, se Deus assim permitir, com mais um programa Consultando a Bíblia. E nós estaremos, à luz da palavra de Deus, respondendo questões teológicas. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Deus te abençoe. CACP, fazendo pela verdade o que as seitas fazem pela mentira.